Invincible. Com um quadro de analisando personagens. Só que esse vai ser de um jeito especial. Unanimemente, Chubby Hero X se tornou a maior surpresa do ano. Pois, além de ser um donghua chinês com patrocínio da Aniplex, ou seja, é um donghua e um anime ao mesmo tempo, ele provou sua ousadia com o uso de mistura de 2D com 3D e por ser uma série analógica. No que eu tô querendo dizer é que é uma série com vários pontos de vista, com meio que vários protagonistas. No total, 10 protagonistas. E cada um deles tem uma história interessante para se contar. Além de ser um suspiro de alívio para aqueles que gostam do gênero de super-heróis. Já que pelo desgaste do gênero, é bom ver uma renovada. E o que faz Chubby Hero X ser especial, além do seu estilo artístico e trilha sonora? Sério, tem 10 compositores só para fazerem as trilhas sonoras dos 10 heróis. São com certeza os seus protagonistas. E foi aí que me deu uma ideia de fazer essa série de final de ano, que é analisar cada um dos 11 heróis do ranking, mas de maneira decrescente, indo do Dragon Boy até o X. Inicialmente eu tinha dúvidas se eu devia ou não começar essa série, mas após ver meio que um vídeo do Hora Cartoon, que é o Juliano tentando analisar as motivações da Chrysalis, ou do seu nome civil mais longo do mundo, Lyra Cerise, Iris Verde e Bianca Rossi Tsurugi. Eita, nomezinho. Isso me deu mais uma motivada para eu, enfim, começar essa série. E nesse primeiro episódio, vamos falar do Dragon Boy, ou Garoto Dragão para os mais íntimos. Também conhecido como o mais odiado de Chubby Hero X. E nessa análise eu vou tentar um pouco ser advogado do diabo. E aí vocês vão ver o Dragon Boy sendo de odiado para ainda odiado, mas com motivos compreensíveis. Então, bora lá! Uma coisa que diferencia o Garoto Dragão dos outros heróis é que, enquanto a maioria tem essas histórias, os seus backstories mais detalhados, o passado do Garoto Dragão permaneceu meio que um mistério. Até mesmo o X, que é o mistério em pessoa, teve mais detalhes sobre ele. E é nesse assunto que a gente vai começar esse resumo do personagem do Garoto Dragão. Teorizar o seu passado. Tem um ditado que o próprio Juliano disse no seu vídeo sobre a Lyra, que é: se quer conhecer uma pessoa, conheça a sua casa. Ou seja, para conhecer a pessoa de como ela é, sua personalidade, como ela se trata e os outros, tem que conhecer a casa dela. E os seus pais. Pois é esse laço familiar que explica a visão do mundo que os filhos herdam dos pais. Por exemplo, Ling Ling é o anjinho que ele é porque ele foi criado por pais que são bem iguais a ele. O Joãozinho é tão alegre e tem um grande meio que com maturidade paternal por causa do seu pai. E também por sua mãe, embora que ela tenha falecido quando ele tinha 5 anos. E aí que vamos aos pais do Garoto Dragão. Não sabemos quem são esses sujeitos, mas a gente já tem uma ideia de como eles são. Parece que os pais do Garoto Dragão são abusivos, pois o obrigaram meio que a fazer aquele teste lá naquele lago congelado, mesmo que o garoto estava prestes a se afogar. E o Garoto Dragão até tenta quebrar o gelo para chegar na superfície, mas quando ele perdeu o fôlego, os pais deles meio que simplesmente o deixaram, ao ponto até da mãe dele o chamar de verme imprestável. Que decepção! Verme está. Existe uma teoria meio que no fandom de Chubby Hero X, que até meio que pode ser meio que uma meia-verdade, que os pais do Garoto Dragão sejam os 13º
Eds, meio que de To Be Hero Eds. Esses dois aparecem meio que na opening, embora que eles não tenham destaque. Na verdade, eles só apareceram como participação especial, o que é estranho, já que o DJ, o Vortex e o Sorriso tiveram meio que algum destaque meio que nos arcos. O nome desses dois é Senhor Palito de Fósforo e Senhora Fogarel. Na verdade, o correto é Senhora Folgadente, mas eu escolhi Senhora Fogarel porque ela tem mais cara de fogaral. E por que eu acredito nisso? Vale lembrar que no episódio 8, no arco da Ciano da Sorte, essa dupla meio que eram os Eds, até que um escândalo de traição meio que pôs fim na carreira deles. Bem, quem cornou foi o Senhor Palito de Fósforo. E quem foi a corna foi a Fogarel. E por mais que as chances sejam meio que mais altas para o Senhor Palito de Fogo ser o pai do Garoto Dragão, eu acredito que quem pode ser meio que a mãe dele é a Fogarel. Eu acho que a Fogarel meio que engravidou. E o Palito de Fósforo, não querendo meio que pagar a pensão do Enzo, a traiu. Isso enfureceu a Fogarel, obviamente, e afetou drasticamente como ela iria criar o Garoto Dragão. Pois, devido à sua decepção com o Senhor Palito de Fósforo, ela escolheu treinar o Garoto Dragão meio que para ser uma versão melhor do que o Senhor Palito de Fósforo. Mas claro que os treinamentos seriam totalmente abusivos e sufocantes. E talvez o Garoto Dragão tenha internalizado que ele só poderia receber afeto e atenção se ele for forte. Senão, ele seria um verme. E com certeza a senhorita Fogarel que deveria chamar o seu ex de verme, fazendo que o Garoto Dragão tenha essa palavra involuntariamente grudada nele. Mas também isso meio que contribuiu para que o Garoto Dragão internalizasse uma visão niilista do mundo. Pois com essa criação não saudável e todo o sofrimento imenso que ele passou a eternidade, é claro que o Garoto Dragão começaria a odiar o mundo. E o mundo meio que ligaria para ele. E como sabemos, quando sofremos muito sofrimento, a gente tem meio que um limite. E quando meio que a mãe dele o deixou meio que naquele lago congelado, esse limite do Garoto Dragão foi quebrado. Isso fez que o Garoto Dragão, só no puro ódio, destruísse meio que aquele lago congelado. E com certeza logo em seguida teria matado a senhorita Fogarel e seu pai. E isso é parcialmente comprovado meio que no seu trailer de personagem, onde enquanto ele batia meio que nos capangas, nos arruaceiros, ele via uma visão de duas pessoas na qual ele estava batendo. E com certeza meio que são seus pais. É como diz o velho ditado: quando o mundo dá as costas a você, você dá as costas pro mundo. Verme prestado. Algum tempo depois, no ano 34, após a fundação da Associação de Heróis, após nadar num lago congelado, com certeza como parte da sua lembrança naquele dia que ele matou seus pais, e espancar alguns arruaceiros que estavam filmando, o Garoto Dragão seria encontrado pelo fanatismo religioso em pessoa, também conhecido como Sr. Yan. E é nesse momento que o Sr. Yan dá a oportunidade para o Garoto Dragão de se tornar um deus. E o Garoto Dragão, claro que aceitou. Mas por que aceitou? Eu acredito que durante esse tempo que o Garoto Dragão se virou sozinho após ter espancado seus pais, ele tenha se tornado mais autossuficiente e independente, que consequentemente o tornou mais confiante de si mesmo. E isso é comprovado quando meio que aqueles arruaceiros socavam ele, mas ele não se incomodava. E quando o Garoto Dragão bateu meio que de volta, todos eles estavam no chão, fazendo jus àquela teoria que a autoconfiança é mais importante que a confiança em si. E também tem o fator que o poder do Garoto Dragão envolve a dor em si. Ele foi introduzido meio que essa dor e sofrimento meio que só para meio que ele sofrer,
durante esses treinamentos que ele teve com a sua mãe. E claro que pra ele sofria muito. Mas agora ele utiliza essa dor que ele sofreu como uma espécie de força. Pois foi isso que sua mãe só o ofereceu. Mas também esse tempo sozinho fez que o garoto dragão experimentasse uma espécie de falta de propósito. Pois por que iria ligar para um mundo na qual só está infestado de vermes? E quando digo vermes, me refiro a pessoas que usam as outras como alavanca só para ficarem mais fortes. Então, quando o garoto dragão aceitou o pedido do Ian, meio que ele só aceitou porque ele perguntou se ele pudesse se tornar zero, ele podia acabar com os vermes que o incomodavam. E aqui que vamos lá até o adendo do Zero. Como nós sabemos, o Zero era um herói que monopolizou o sistema de confiança e se tornou um deus. Mas claro que ele tinha umas maneiras meio autoritárias, já que Zero matou outro herói porque esse aí desafiava a sua vontade, que acabou desencadeando meio que uma onda de assassinatos que o Zero meio que consideravam aqueles que desafiavam ele, até que o medo se acumulou e ele se tornou o deus da morte. E aí que eu vou revelar um pequeno detalhe que meio que relação sobre o Zero. Esse sujeito se tornou um deus aos 15 anos de idade. Ou seja, as coisas já iam se desandar há muito tempo. E agora vamos falar da relação do garoto dragão com o Ian. E sim, o Ian acolheu o garoto dragão, mas pelo visto, parece que o Ian meio que não liga meio que pro garoto dragão. Apesar do Ian escolher meio que especificamente o garoto dragão como meio que um receptáculo a Zero, e ele trabalha meio que nos bastidores só para levar o garoto do dragão para o top 10, nós sabemos que o Ian tem um favorito. E esse aí é o Ian Chen, também conhecido como Soul. Pois é questão de tipo de tela. O Ian meio que interage mais com o Soul do que os outros membros, como o próprio Garoto Dragão e o Lâmina Fantasma. Por exemplo, quando o Ian meio que tava suspeitando o Lâmina Fantasma porque ele tava agindo estranho, em vez dele chamar o Garoto Dragão para resolver a situação, ele chamou o Soul. Eu não sei vocês, mas eu tô suspeitando que o Ian Chen tá virando uma espécie de candidato a Zero. Mas a gente vai falar isso só no vídeo do Ian Chen. Agora que todo mundo já sabe tudo meio que sobre o Garoto Dragão, do seu passado em si, agora vamos para os acontecimentos presentes que, bem, são bem curtos, porque meio que o arco do Garoto Dragão só teve 12 episódios. Como sabemos, após o evento do Incidente das Ruínas, o Ian contrata o Garoto Dragão para assassinar o herói Sorriso. E para isso, o Ian dá um medalhão que pertencia à filha do Sorriso. E o Garoto Dragão vai lá, tenta provocar o Sorriso, insinuando que matou a menina. Mas também, quem também estava lá era o Nice, que também havia recebido a missão de matar o Sorriso, mas também estava com um frasco de medo. E ele recebeu meio que a orientação do Shang. Olha, só meio que injeta no vencedor. E o Nice, que estava com mais segurança, meio que ele injetou no Garoto Dragão. Mas claramente isso foi um erro, pois, como sabemos, ele absorve dor. E quando absorvida, ele só descarga. E aí vocês já sabem no que aconteceu com o Sorriso. E logo após isso, o Garoto Dragão, enfim, mata o Sorriso. Depois ele luta brevemente com o Nice, antes dele encarar o Eds. E aqui foi o seu erro. Mas como sabemos, esse sujeito não vai ser derrotado tão facilmente. E no final, ele acaba caindo na água. Até de uma maneira metafórica, já que o Garoto Dragão trata meio que quase todo mundo como se fosse um lixo. E aí que vamos pro Garoto Dragão, que literalmente o Let's
joga ele na água como se fosse um papel, um lixo, sim. Até que eu achei engraçado. Ai, como grita. Vai tomar uma aguinha, vai? Logo após isso, o garoto dragão é julgado, mas logo depois ele é inocentado e liberado para participar no torneio. E agora vamos falar qual vai ser o futuro desse garoto dragão. Bom, julgando pelo criador de Tube Hero X, que é do mesmo diretor de Link Click, eu temo meio que pelo próprio garoto dragão, embora ele seja um babaca, porque nós sabemos que Lin Shaolin não tem dó e nem piedade com os personagens. Mas um provável cenário que eu com certeza quero que aconteça muito é o garoto dragão apunhalando o Yan pelas costas. E nessa eu quero que seja literalmente, porque eu quero que esse velho morra. O garoto dragão é que, sendo o próximo Zero, todo mundo já sabe. Mas dada a atenção que o Yan vai dando mais pro Yan-Chen, principalmente o fato que o Yan-Chen sabe do convívio meio que religioso que o Yan guarda, o garoto dragão começa meio que a desconfiar meio que do Yan. E isso vai levar até um ponto que meio que o garoto dragão vai ver o Yan como um outro verme. Igual aquele cenário envolvendo meio que o Bob, o sentinela, com a Valentina, lá no filme dos Thunderbolts. O famoso por que um deus aceitaria as ordens de alguém. E também outra coisa que eu quero ver é o garoto dragão meio que engolindo orgulho e relutantemente ajude os outros heróis. E com certeza ele só vai fazer isso por causa do X. Pois o cara é tão todo poderoso que pode tratar o garoto dragão como seu cachorro. E olha que eu nem tô falando do Aru. Bem, essas são minhas observações sobre o garoto dragão. Ele é um babaca? Sim, ainda é um babaca para muitos olhos. Mas é um babaca que tem um motivo para ele ser babaca. Ele é um niilista que odeia o mundo devido só ter sido induzido à dor e quer se tornar Zero para pelo menos ter propósito e atenção. Essa é a primeira parte dessa série. E no próximo episódio falaremos do 10º colocado meio que da lista que está disponível no site de Tube Hero X. A gente vai falar do Aru. Esse foi o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito busy, fui!